Olá, uma boa noite para você. Veja nesta edição do JL2. Um vigilante da UFPA é baleado e tem a arma roubada dentro do campus do Guamá, em Belém. Veja também nesta edição, a polícia cumpre 40 mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga fraudes no concurso público da Guarda Municipal de Marituba. O governo do estado e a prefeitura de Belém apresentam um plano de mobilidade urbana para o período da COP30. E a Catedral Metropolitana de Belém será palco de um concerto internacional de música barroca. É agora no JL2. Um vigilante da Universidade Federal do Pará foi baleado hoje à tarde dentro do campus do Guamá, em Belém. A repórter Poliane Guimarães está lá, ao vivo, e tem as informações. Boa noite, Poliane. Olá, Priscila. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Esse crime foi registrado neste portão, que é o principal de acesso à Universidade Federal do Pará. Esse crime, de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, foi registrado no final da tarde de hoje. O vigilante estava de serviço quando 2 homens e uma moto chegaram aqui no local. Eles se aproximaram da vítima sob o pretexto de pedir informações. Foi quando eles agiram atirando nesse servidor, nesse trabalhador, e levando o armamento dele. De acordo com as informações preliminares, esse vigilante foi atingido por um tiro na nuca, mas apesar da gravidade do ferimento, ele foi imediatamente encaminhado para atendimento no pronto-socorro do Guamá e, em seguida, transferido para o Hospital Metropolitano. Nesse momento, você acompanha que esse primeiro portão de acesso à universidade está fechado. Inclusive, ele está fechado desde que esse crime foi registrado. Durante horas, minutos depois desse crime, policiais civis já estiveram aqui no local levantando informações, conversando com testemunhas para entender a dinâmica desse crime. Inclusive, o responsável pela empresa de vigilância que presta o serviço à Universidade Federal do Pará já esteve na seccional do Guamá prestando depoimento. Outras pessoas, outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias, e as imagens de câmeras de segurança, tanto da universidade quanto de monitoramento da segurança pública, tem uma inclusive bem aqui do lado de fora, vão auxiliar nas investigações para identificar e localizar os suspeitos deste crime. De acordo com as informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem, apesar da gravidade do ferimento no vigilante, o estado de saúde dele é estável, mas as pessoas que chegam aqui na universidade, que frequentam, seja por motivo de fazer atividades físicas ou mesmo por aulas, servidores também, quando chegam aqui nesse primeiro portão da universidade, não conseguem acessar, mas vale ressaltar que é apenas esse portão que está fechado temporariamente. Para quem vem para cá, para a universidade, precisa se deslocar para os demais portões para ter acesso, mas fica agora aquela questão de segurança, aquela questão até de receio, por conta desse crime que foi registrado aqui no final da tarde de hoje, em que esse vigilante foi baleado, a arma dele foi levada, mas felizmente o estado de saúde dele é estável. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os suspeitos deste crime. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Poliane, pelas informações ao vivo, direto da UFPA. E tem a imagem muito clara aí que a polícia já divulgou desses 2 homens. Um usa capacete, o outro não. E qualquer informação pode ser passada pelo Disque Denúncia 181. É o Disque Denúncia para você fazer denúncias. E a polícia cumpriu 40 mandados de busca e apreensão na segunda fase da operação que investiga fraudes no concurso público da Guarda Municipal de Marituba, na região metropolitana. Acompanhe. Os alvos foram vários endereços ligados aos investigados nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides, todos na região metropolitana. De acordo com a polícia, entre as 40 pessoas estão estudantes e outros agentes da Guarda Municipal de Marituba. Todos possuem envolvimento no esquema fraudulento. Na ação foram apreendidos celulares e outros equipamentos que serão periciados e devem ajudar nas investigações, que começaram com denúncias anônimas. A população que denunciou, a Polícia Civil
possui o canal de denúncia anônimo 181. A Polícia Civil trabalha em cooperação com a população. Durante a primeira fase da operação, 5 pessoas foram presas no momento em que faziam a prova em Belém e no município de Marituba. Com eles, os policiais encontraram celulares que seriam usados para que os criminosos entrassem em contato com professores contratados, que resolveriam a prova e repassariam o gabarito para os candidatos durante a realização do concurso. Segundo a Divisão de Investigação e Operações Especiais, o candidato pagava o valor inicial de R$ 2.000. Caso fosse aprovado, precisava desembolsar mais R$ 20.000 para o grupo. Os policiais constataram que os mesmos criminosos já tinham tentado fraudar um concurso do Banpará. Os 5 investigados respondem no inquérito pelos crimes de associação criminosa e fraude em concurso público. As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa. Um motorista morreu em um acidente na BR-316 entre Castanhal e Santa Maria do Pará. Essa batida foi entre um carro de passeio, uma caçamba e um caminhão e teria acontecido depois de uma ultrapassagem forçada. Um monte de ferro retorcido foi o que restou da caminhonete. A colisão, que envolveu 3 veículos, ocorreu por volta das 6 horas da manhã. O acidente aconteceu em uma curva, no quilômetro 72 da rodovia. O trecho é bem sinalizado e a pista está em boas condições de tráfego. De acordo com testemunhas, o condutor dessa caminhonete, que seguia no sentido Castanhal-Santa Maria do Pará, teria tentado fazer uma ultrapassagem forçada em um local proibido e acabou batendo de frente com aquela caçamba que está logo ali atrás. O veículo rodou na pista e acabou atingindo também esse outro caminhão. O motorista da caminhonete morreu na hora. O condutor da caçamba teve fraturas expostas e foi levado com vida para a UPA de Castanhal. Esta empresária conta que o sogro dela dirigia o caminhão guincho e sofreu várias fraturas. Ele também foi levado para uma unidade de pronto atendimento. Hoje de manhã a gente tinha um serviço para prestar, né? Ele ia fazer uma retirada de um veículo na balsa lá em Belém. E aí quando a gente se deparou já foi com as ligações, né? Que ele tinha se envolvido num acidente, que tinham envolvido ele num acidente, né? Na realidade, ele vinha atrás da carreta aqui, da caçamba, e a S10 foi fazer uma ultrapassagem, não conseguiu fazer a ultrapassagem, bateu de frente com a caçamba e saiu rodando e atingiu o nosso caminhão guincho. Por causa do acidente, o trânsito na rodovia ficou bastante complicado. A BR ficou interditada por mais de 3 horas. Longas filas se formaram nos 2 sentidos da estrada. Em Marabá, sudeste paraense, moradores de uma vila bloquearam a BR-230. E o motivo foi uma decisão da Justiça, que determinou a reintegração de posse de uma área de quase 1.500 hectares, onde vivem mais de 200 famílias. Por causa da interdição, o trânsito ficou congestionado. Com pneus e faixas, os moradores da Vila Landi bloquearam os 2 lados da rodovia Transamazônica por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira. Poucos veículos conseguiram atravessar. Por causa do bloqueio no trânsito, um enorme congestionamento se formou. Isso prejudicou os compromissos de quem precisava seguir viagem. Este empresário estava indo de Curionópolis para o estado do Piauí quando se deparou com um protesto. Atrapalhar seus compromissos? Com certeza já está atrapalhando, porque não vou chegar mais em hora. Para resolver as coisas amanhã já não é mais o dia útil, né? Para a gente poder estar resolvendo as coisas. Por causa da demora e do grande congestionamento, passageiros de uma van decidiram seguir a viagem a pé, até conseguir outro transporte para continuar o trajeto. Com o documento de reintegração em mãos, seu José explica a situação. A gente entrou aqui nessa área no dia de 17 de outubro de 2003. Aí daí para cá vem se ralando na justiça. A gente já passou por 8 despejos e por último agora no dia
Terça-feira passada agora a gente recebeu uma notificação da Vara Agrária notificando que nós tínhamos 10 dias para nós desocupar a área. A Vila Landi cresceu em uma área de fazenda, na zona rural do município de São João do Araguaia. No local vivem cerca de 240 famílias. A terra, que tem em torno de 1.480 hectares, pertence a 2 empresas. Os manifestantes reclamam de uma ordem de reintegração de posse expedida pela Vara Agrária de Marabá. Eles lutam pela permanência nesta área há mais de 20 anos. Com a ordem judicial que obriga os moradores a saírem das terras, eles não sabem o que fazer. Agentes da Polícia Rodoviária Federal tentaram negociar com o grupo para que uma faixa fosse liberada, mas os manifestantes se recusaram e o trânsito continuou bloqueado. Essas famílias não têm para onde ir. Aí hoje, esse é um dos motivos de nós estar reivindicando, fazendo essa reivindicação aqui na BR, em prol de todas essas famílias que hoje dependem dessa terra para sobreviver. Segundo a Polícia Rodoviária Federal informou, a BR-230 foi liberada no final da tarde de hoje. Trabalhadores do Complexo Largo da Palmeira, aqui em Belém, ficaram sem trabalhar hoje por causa do desabamento de parte da laje do estacionamento que aconteceu ontem à noite. O acidente deixou uma pessoa ferida e causou a interdição do espaço, que abrigava mais de 200 permissionários. Veja. Os permissionários passaram a manhã assim, aguardando respostas. É do box no complexo que Dona Vera tira o sustento da família há 15 anos, depois de ser realocada da Presidente Vargas para cá. Ela também teve um dia inteiro de trabalho desperdiçado. Falta de trabalho hoje, porque até então a gente chegou e se deparou com tudo interditado, nosso trabalho hoje está zero. Desde o início do espaço, a gente já comentava sobre ele ser muito quente, essas coisas geram problema para a gente que trabalha e para atender os clientes em si, né? Só que aí, com o passar do tempo, nunca houve uma reforma. A causa dos mais de 200 permissionários que trabalham no Largo da Palmeira estarem assim, sentados na calçada, foi o desabamento de parte da estrutura do estacionamento ontem à noite. Durante uma forte chuva, a laje do estacionamento caiu. Um carro foi atingido e um idoso ficou ferido, mas está com a saúde estável no Hospital Metropolitano. De acordo com a análise preliminar da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, a estrutura foi 80% comprometida. Segundo os trabalhadores do Largo da Palmeira, há pelo menos 15 anos, o complexo não passa por uma reforma e o prédio já vinha apresentando sinais de que iria colapsar. A representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico disse que o órgão já sabia dos riscos. Muitos desses espaços estavam sendo desocupados e esses trabalhadores estavam sendo remanejados porque nós tínhamos o medo do peso, do que eles poderiam utilizar dentro do box e isso causar um dano ainda pior. Então esse trabalho também de remanejamento dentro do próprio espaço estava sendo feito para evitar que os trabalhadores ficassem em espaço onde pudesse causar um dano. A Sedicom avalia a possibilidade de remanejar esses trabalhadores para feiras e espaços que hoje não são utilizados e deu um prazo. A previsão é que ainda hoje, isso seja solucionado. A equipe operacional se faz presente no espaço, porém a equipe administrativa dentro da secretaria já faz o trabalho de vistoria dos locais, onde dentro de Belém a gente possa ter locais vagas. Por um exemplo, feiras, mercados, locais onde a gente tenha espaços que não estão ocupados de fazer a realocação desses trabalhadores. Ainda não foi definido para onde a gente vai procurar saber, sentar com o prefeito de fato, qual é a sugestão que ele nos dá. Porque se for algo que favoreça o nosso trabalho, ótimo. Mas se for algo que não está de acordo com a gente, já vai se tornar um outro problema para ser resolvido. A Prefeitura de Belém informou que os trabalhadores do Largo da Palmeira serão realocados provisoriamente para ruas próximas. Ainda segundo a Prefeitura, o espaço estava sob estudos para futuras reformas. Veja a seguir, o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém apresentam um plano de mobilidade para a COP30. O JL2 volta já já, você acompanha aqui imagens ao vivo do Boulevard Castilhos França, no entorno do Ver o Peso. Voltamos já, 7h18.
Estamos de volta com o esporte. 47 equipes disputaram a 39ª edição da tradicional Copa Rural do município de Curuçá, no Nordeste paraense. O troféu do Mundial de Clubes não tem proposta sustentável da Copa Rural de Curuçá. E se o troféu da FIFA tinha como mensagem unir o mundo, em Curuçá uniu as comunidades. 46 equipes participaram da 39ª edição, que começou em maio e encerrou no último final de semana. E claro que tinha festa da torcida. Na principal categoria, duelo entre Porto de Santo Antônio e Caeté do Abade, que saiu na frente com Nélio, ex-atacante do Paysandu. Mas aí, Ramon fez o do Porto e deixou tudo igual. 1-1 e decisão nos pênaltis. Ninguém do Porto desperdiçou e Ramon selou o inédito título para a comunidade. A emoção tomou conta da grande final. Meu sonho foi realizado, eu queria ganhar o título pela minha comunidade. Uma comunidade pequena. Pouco recurso no futebol lá, mas se unimos, tiramos força de onde não tinha. E somente glorificar o nome de Deus, porque sem ele nada disso seria possível. Agora só comemorar na minha comunidade, que minha comunidade merece. Quero aqui parabenizar o Botafogo do quilômetro 50 por ser campeão inédito da 39ª edição da Copa Rural. Parabéns ao Botafogo. Quero também aqui parabenizar o Porto, lá do Santo Antônio, campeão do primeiro quadro. Parabéns a esses dois grandes clubes. E os dois, tanto ao Caeté quanto ao Trabalhista, parabéns também porque chegaram nessa grande final. Também quero agradecer todos os 47 clubes que participaram dessa 39ª edição. Sem eles não seria possível se fazer esse grande campeonato que é a Copa Rural. Porto, campeão da Copa Rural de Curuçá 2025. Pesquisadores e instituições se reúnem para debater sobre patrimônio, clima e sustentabilidade durante a 4ª edição do Fórum Circular. O evento promove compartilhamento de experiências e ações com foco na valorização do Centro Histórico de Belém. De que forma o patrimônio sofre com as mudanças climáticas? Existe alguma forma de protegê-los dos impactos ambientais? Essas são perguntas que estão sendo debatidas no Fórum Circular. É fundamental a gente entender que, pela Unesco, as mudanças do clima já são a principal ameaça ao patrimônio cultural da humanidade. Seja ele um patrimônio construído, seja ele um patrimônio natural, seja ele o patrimônio material, que é o nosso saber fazer. Quando você pensa Belém, quando você pensa o Centro Histórico, nada é simples, é tudo muito complexo. Isso é um assunto que realmente tem muita complexidade, mas a gente traz inteligência, essa inteligência coletiva, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esses assuntos. O mundo, a gente está discutindo, mas o mundo inteiro está discutindo. Inclusive, isso deve ser um indicador para as próximas COPs. Os maiores símbolos do patrimônio histórico de Belém são os museus, e eles são bastante impactados com as mudanças no clima que estamos vivenciando. Muito importante a gente entender que o Circular ele traz um debate muito diverso sobre patrimônio, clima e aspectos como qual é o papel da museologia dos museus nesse processo de educação da sociedade. Qual é o papel, por exemplo, dos territórios periféricos, que tem muito a nos ensinar e também estão na linha de frente, são os que mais sofrem. Para as discussões do fórum, Joana vai trazer a perspectiva dos povos indígenas e das comunidades tradicionais amazônicas. Trazer para esse momento aqui essa possibilidade de construir estratégias coletivas, né? Para que a gente alcance a justiça climática. Então, os povos indígenas, os povos quilombolas e as periferias de Belém nos trazem, né, toda essa experiência. Serão 2 dias de debates entre a sociedade civil, gestores públicos e pesquisadores para apresentar e compartilhar experiências. O Circular sempre teve essa preocupação em todas as edições do Fórum, que é discutir patrimônio, sustentabilidade, clima, cidadania, e essa edição é uma edição histórica. Então, às vésperas da COP, era super importante que a gente pudesse se reunir e mergulhar em todos esses assuntos que são desafiadores. Uma feira criativa foi montada na entrada da Casa da Linguagem, onde está ocorrendo o Fórum Circular. Para a Andréia, uma oportunidade única de expor o artesanato, que representa um pouco da nossa fauna. Os animais são a minha inspiração, né? Então sempre tem nos meus trabalhos,
tem alguma imagem de algum animal, mas aí eu trouxe também da bandeira do Pará, da Nossa Senhora de Nazaré, que tudo tem a ver, né, com a gente, com a nossa cidade, com a nossa vida. Gabriela garante que saiu do fórum conhecendo mais sobre a história e os patrimônios que ela antes desconhecia. Para mim, como visitante, é um conhecimento muito rico que está sendo divulgado, propagado aqui nesse momento. O fórum ele discute sobre sustentabilidade, sobre patrimônio, então é muito importante para a gente olhar para a cidade com essa visão diferente. Nesta quarta edição do Fórum Circular, depois de 2 dias de intensos diálogos e debates sobre a relação patrimônio, clima e sustentabilidade, o encerramento será nesta sexta-feira e em grande estilo, com uma vasta programação cultural na Praça do Carmo, repleta de muita música paraense. O Fórum Circular segue até sábado na Casa da Linguagem. A entrada é gratuita. Faltando poucos dias para o início da COP30, o governo do estado e a Prefeitura de Belém apresentaram hoje o plano de mobilidade para o período da conferência. O esquema prevê mudanças no trânsito, rotas exclusivas e reforço no transporte público. Entre as recomendações está o uso de ônibus, carros por aplicativo, táxis e bicicletas. Veículos particulares não terão acesso à área do evento. Todas essas informações serão enviadas pelo Detran em aplicativos de mensagens a partir de hoje pelo Detran para mais de 420 pessoas. Mais detalhes sobre todas essas mudanças você pode ter acessando o nosso portal de notícias, o G1 Pará. E uma história da natureza com um final feliz. Uma tartaruga marinha foi encontrada por moradores num lago na área urbana de Salinas. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Instituto Saruanã e depois devolvido ao mar. Depois do resgate e de passar por uma avaliação no Instituto Suruanã, a jornada de volta para casa começou. Do quartel do Corpo de Bombeiros, a tartaruga foi levada para a Praia do Maçarico. E foi um acontecimento. Lá, Valentina, como ela foi batizada, já era esperada com uma enorme expectativa. Adultos, crianças e, é claro, celulares a postos. Assim que foi tirada do carro, ela parecia que tinha pressa. Mas ao ser colocada na areia, a timidez bateu mais forte. Depois de alguns minutos, a caminhada rumo à liberdade começava. Lenta, mas persistente. Tranquila, mas com muita força. O dia já se despedia quando Valentina conseguiu chegar à água. Uma tartaruga marinha pode viver até 100 anos, mas diante do risco de extinção, essa imagem é repleta de significados. O principal, a vitória da vida, digna de aplausos. E pelo tamanho, cerca de 40 quilos e quase 70 centímetros, os biólogos acreditam se tratar de um animal jovem. E o nome Valentina foi dado em homenagem a uma menina de 6 anos que mora em Salinas e sonha em ser veterinária. Ela acompanhou com muito carinho todo o resgate e a soltura da tartaruga. Em Tracuateua, no nordeste do estado, as ruas ganharam mais cor nesta segunda quinzena de outubro. O amarelo na copa das árvores revela a belíssima florada dos ipês que encanta os moradores e turistas da cidade. Tracuateua vira a terra dos ipês nesta época do ano. A beleza imponente das flores amarelas deixa a cidade mais bonita e charmosa. É a florada de quase 100 árvores que florescem praticamente juntas. O cenário é perfeito, encanta moradores e visitantes que vão ao local para ver de perto este fenômeno da natureza. O registro do Júnior vai para as redes sociais. Minha família está aí também junto, né? Graças a Deus estamos aqui gostando de ver aqui o lugar. O evento provoca uma verdadeira chuva de flores. A estrada por onde passava a extinta ferrovia Belém-Bragança fica encoberta por um belo tapete amarelo. A florada dos ipês ocorre sempre na segunda quinzena de outubro. Todas essas árvores de ipê amarelo foram plantadas há mais de 100 anos por um morador aqui de Tracuateua. Diz a história que ele recebeu ordens para se desfazer das mudas que estavam guardadas no campo experimental. Nasceu naquele dia
o cartão postal do município. Como o espetáculo dura poucos dias, as pessoas aproveitam para registrar cada momento. Esta professora, que mora a poucos metros da Florada, levou a família para ver de perto as flores dos ipês. Todos os anos a gente tem nessa época, né? Essa visão linda, né? Que é o nossos ipês, que todos os anos ele vem florando. E eu acredito que é um cartão postal muito visitado por todos os nossos turistas. No prédio histórico onde funciona a prefeitura, a Florada dos Ipês contrasta com a arquitetura antiga do palacete. A ideia agora é usar as sementes para plantar novas mudas em praças, ruas e espaços públicos e deixar Tracuateua ainda mais encantadora. Que maravilha! A Catedral Metropolitana de Belém vai receber amanhã o 2º concerto internacional de música barroca. A repórter Juliana Alvarez está ao vivo, lá na Sé, e conversa com a gente agora. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanham. A nossa equipe, como a Priscila adiantou, está na Catedral Metropolitana de Belém, onde daqui a pouquinho vai começar o ensaio geral para essa apresentação de amanhã. Pela segunda vez, o coro do Carlos Gomes se junta ao coro também que vem da Guiana Francesa. E a ideia é mostrar, na verdade, é apresentar ao público a música barroca e, mais do que isso, a música sacra. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com Maria Antônia Jimenez, que é maestrina do coro Carlos Gomes. Queria que você contasse um pouco para a gente o que vocês estão preparando para essa apresentação de amanhã. Então, é um repertório totalmente sacro, de música barroca, europeia e brasileira. É um convite do coro de Cayena, a capital da Guiana. Eles já nos procuraram em 2023 e foi muito bem sucedido. E eles vieram esse ano de novo com a proposta para cantarmos juntos e fazer música barroca, coral, brasileira e europeia. E a gente vai ter todos esses artistas também nesse programa, né? E queria que você contasse, na verdade, convidasse o pessoal de casa, porque essa é uma apresentação aberta ao público. Sim, é uma apresentação aberta ao público, é entrada livre. O grupo de Cayena tem vozes espetaculares, eles vão fazer muitos solos, toda música barroca. E vale muito a pena vir conferir eles e depois eles trabalham em conjunto com a gente. Muito obrigada e uma boa apresentação desde já. E só para explicar para vocês por que eles não estão ensaiando ainda, é porque a Catedral está recebendo hoje a imagem de São Miguel Arcanjo. A imagem chegou a Belém hoje, na tarde de hoje, já passou por outros lugares. Esse é o 2º ponto de visita da imagem, uma acolhida para consagrar a Arquidiocese de Belém a São Miguel Arcanjo. Daqui da Catedral, ela vai seguir para a paróquia de São Miguel Arcanjo, que também fica aqui no entorno, vai ter uma pequena procissão. Então, programação aqui intensa na Catedral Metropolitana. A gente tem a visita, né, a chegada da imagem de São Miguel Arcanjo aqui, e amanhã a apresentação, essa apresentação que une o coro do Carlos Gomes a esse coro que vem de Cayena, da Guiana Francesa, para trazer a música barroca do século XVII aqui para a capital paraense, Priscila. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Imagina só, nesse lugar lindíssimo, com essa acústica maravilhosa, poder ouvir tudo isso. E antes da gente se despedir, tem a participação do César Luiz de Almeirim. Boa noite. Lamentável ver tantos acidentes, principalmente provocados pela imprudência dos condutores. Tantas vidas ceifadas por isso. César, é preciso compromisso sempre de todos com o trânsito. E a Valéria Souza, boa noite, que a tartaruga Valentina se adapte e possa viver por muitos anos sem riscos. Como ela é uma tartaruga jovem, segundo os biólogos, ela ainda tem muita vida pela frente. Essa tartaruga que foi achada numa área de lago, em Salinas, mas já foi devolvida ao mar, que é o lugar de nascimento e de vida que ela tem. Ivanildo Ferreira, que cena muito linda da soltura da tartaruga Valentina, que agora está no seu habitat natural. Sem dúvida nenhuma, Ivanildo Ferreira, obrigada também pela sua participação aqui no JL2 e a todos que mandam mensagens e que também torceram pela
Tartaruga Valentina, que ganhou esse nome em homenagem a uma criança de 6 anos, moradora de Salinas, que sonha em ser médica veterinária. Ela que acompanhou também. É muito bom a gente ver o envolvimento de novas gerações com a preservação da natureza. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima noite. Até amanhã.